O Vasco segue na busca por um novo técnico. O Arthur Jorge já tinha emitido aquele comunicado lá. Que eu não toparia. Agradecendo e tal, mas não vai agradecendo, mas está empenhado em cumprir o contrato no Arraia. E agora o Renato Gaúcho recusou a oferta salarial do Vasco e pediu algo... Era 1.2, o Vasco ofereceu 1.2 e ele queria 1.5. Acho que é isso, né? Eu acho que ele pediu algo na faixa do que ele ganhava no Fluminense. Que era 1,5 milhão. E o Vasco não chegou nesse valor, pelo menos até agora. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Se é pra fazer falasse. loucura, que traga um cara que possa realmente modificar completamente o patamar do Vasco. Não pode ser um cara... Pra você, o Renato não é esse cara. Não, primeiro que o Renato é um cara muito vaidoso, ele não vinha aceitando críticas no Fluminense. No Vasco, 2 porradas, já vai começar, né, uma pressão absurda, porque o torcedor do Vasco, se tem uma coisa que o torcedor não tem, é paciência. E é impossível pedir isso pra qualquer vascaíno hoje. Então, 2 porradas, já começa uma pressão que o Renato já mostrou que não tá a fim de aceitar. Então, pra mim, assim, mandou muito bem o Pedrinho. Se é pra realmente fazer malabarismo financeiro... Mas o Vasco, nessa situação atual, vai trazer alguém pra mudar patamar? Porque mudar patamar pra mim é Arthur Jorge e Leonardo Jardim. O Vasco não vai trazer. O Arthur Jorge sai como campeão da Libertadores o Arthur Jorge né? tá fora dessa... E o Leonardo Jardim também, assim, ele falou que quer voltar a trabalhar em março, mas sai do Cruzeiro, quase campeão brasileiro. Ele sai muito valorizado. Pra não disputar a Libertadores. Exatamente. E sem cobrança, né? Tá lá no Mirassol, tranquilão. Não, isso é o Guanás. Não, o Guanás. Não, eu tô falando do Guanás. Porque ele tinha falado do Leonardo Jardim. Do Leonardo Jardim. Também é difícil, Não, cara. Esse, assim, pô, se vier, esse pra mim seria um cara Não, seria. pra melhor, mudar esse patamar, mas eu não acredito. O Não Leonardo acredito. Jardim é o tipo... Então, mas aí quem é o outro que muda patamar? Aí Eu acho que o Guanás. Mas o Guanás também não sairia, o que eu tô falando Mas seria aqui. uma aposta, né, também. Seria uma Nunca treinou aposta, time mas... grande. Eu E a acho, pressão... assim, O problema é a pressão. né? Pode... É o que eu falei, lá a ele mesma tá coisa sem do pressão Diniz de pra mim. torcedor. É a mesma coisa do Diniz pra mim. O Guanás tem muito potencial pra fazer um grande trabalho. Mas o potencial de merda é muito grande também. De não aguentar pressão, de ser muita diferença. Aí, assim, pra mim, eu não consigo nem... O trabalho o trabalho do Guanás pode ser muito... E até eu acho que eu tendo a acreditar que vai ser muito mais... Pode ser muito mais marcante que o trabalho do Renato. Mas pra mim, não existe a possibilidade de o Renato entregar menos ponto brasileirão que o Guanás. Pode fazer uma pergunta? Ah, Mano Menezes. para, cara. Não, eu tô falando baseado... Eu tô falando baseado na experiência fluminense. Eu falei no último show. Entendeu? A minha teoria aqui, que eu acho que assim... Vamos lá. Pra mim, o que muda o patamar de um time, você consegue avaliar o trabalho... Não, e tirei toda a minha implicância com o Diniz lá, tá? O Vasco foi pra semifinal também sem o Diniz no ano anterior. Chega na semi contra o Atlético Mineiro. Então não tem a ver com isso. Mas a Copa não define um bom trabalho e uma estabilidade. O que define é o Campeonato Brasileiro. Você define um bom trabalho, é regularidade no brasileiro. Sim. E o Vasco precisa urgentemente disso. Eu falei isso Só que ontem. então, mas é que eu acho que a torcida do Vasco tá querendo, muitas vezes, dar um passo maior que a perna no sentido de reconstrução. Cara, porque o Vasco... Mas isso é natural que aconteça, cara. Mas assim, é que o Vasco, pra mim, o Pedrinho, ele tem a faca e o queijo na mão. Eu falei isso no último show de quinta. E vou te explicar por quê. O Pedrinho tem o carinho da torcida pelo jogador que foi e pela reestruturação do Vasco. Então, assim, existe esse carinho. E o torcedor do Vasco tá há muito tempo sem mostrar esse avanço no Brasileirão, um time mais sólido. Eu acho que era a hora do Pedrinho falar, galera... A gente vai trabalhar 2 anos aqui pra ser meio de tabela, pra não correr risco nenhum. Vou pedir o apoio de vocês e a galera, até porque tem um projeto, tem SAF vindo por aí, eu vou pedir paciência e fazer, pra mim hoje, é pegar na mesa, olhar os técnicos disponíveis, olhar quem tem a melhor média de pontos de Brasileirão. São esses 3 aqui. E aí tirar a ideia, porque assim, o Mano Menezes não vai entregar um... Eu nem sei se ele tem a média boa, tá? Tô falando aqui um nome que eu sei que não é uma aceitação boa em nenhuma torcida. O Mano Menezes não vai entregar um futebol revolucionário Vai entregar Vasco. ponto. Não vai entregar. Mas assim, se você olhar que a média dele, nos últimos 3 brasileiros dele, a média é 55% de aproveitamento, é ele. E aí a gente trabalha com esse time pras Copas. Pra Copa fazer diferente, mas a gente não tem que se preocupar com o rebaixamento. Agora, o Vasco, por exemplo, traz um Guanás, é revolucionar pra mim. É tentar um cara que todo mundo quer, o Voivoda. É um Guanás, o Voivoda quando saiu do Fortaleza. Só que a chance de dar merda por não ter um backup é muito grande. E aí o que você faz? Você joga mais pra frente. O Fluminense, quando traz o Odair em 2020, é isso. É um futebol burocrático. Treinava a zaga bem, era difícil. Brasileirão, no prioridade Fluminense. total. Bola parada, prioridade brasileiro voltar a Libertadores é a maior prioridade de todas. Mais que Copa, se tiver que poupar, poupa em Copa e foda-se. Acho que foi Mas assumir essa responsabilidade. O Fluminense deu uma sorte, pandemia.
No sentido que não tinha pressão da torcida dentro do estádio. Então é muito mais fácil. Eu vi o Fred falou, eu não sei se o Fred falou isso no off quando eu tava trabalhando no Fluminense, a gente gravou um documentário, ou se ele fala no documentário, que ele fala que, assim, foi bom pro Fluminense naquele momento não ter a torcida pressionando. Porque o futebol não era um futebol bonito pra caralho do Odair, mas era um futebol competitivo. E a torcida pressiona, porque a torcida não quer isso. A torcida, ainda mais, eu entendo o torcedor do Vasco, que viu recentemente Flamengo, Fluminense e Botafogo ganhar a Libertadores, então vai tomar no cu. A gente tem que brigar, tem que querer mais. Só que assim, pô, é muito melhor você fazer um processo para daqui a 3 anos ter uma melhora real do Vasco do que ficar tentando acertar na loteria. Que pra mim o Diniz, o Guanais vai ser uma loteria. O time pode ganhar. Cara, o time do Vasco de hoje já é melhor do que o Fluminense de bem melhor. Muito melhor. Bem melhor. Então já é um caminho meio sinceramente, eu achei que quando o Vasco trouxe o Carille, foi pensando numa movimentação nesse sentido. Fazia um pouco de sentido. De tipo assim, porra, o cara, porra, é bom treinador de defesa. Porra, ele já tem experiência em time grande, sabe como é lidar com a pressão e tal. Acabou dando muito errado, o trabalho foi muito ruim. Mas de qualquer maneira, eu entendo que, assim, é lógico que é sedutor pensar em técnicos desse nível, Arthur Jorge e tal, até o próprio Renato mesmo, pra tentar assumir o Vasco, porque se você tem condição de chegar na bala que os caras estão pedindo, porra, é maneiro. Só que, assim, dificilmente o cara saiu de um clube, por exemplo, o Renato. O último trabalho do Renato pode ser considerado vitorioso. É um bom trabalho. Números Cara, eu sei, mas gente, olha só. Só que o problema é, qual é o técnico que vai aceitar um Vasco fora da Libertadores, em Lanterna do Brasileiro. Lanterna panela do Brasileiro, de pressão. E que... Com essa sequência de estreia é uma... Não, que precisa montar um time novo. Também. O Vasco trouxe jogadores, mas não tem um time ainda. E agora? Olha só, o que vocês estão falando sobre um treinador mais pragmático, que seria o cara para recolocar o Vasco nos trilhos a médio ou a longo prazo, né? Nessa emergência que tem o torcedor vascaíno, eu entendo e até certo ponto posso até concordar. O problema que é o ônus e o bônus de você dirigir o clube de massa, tá? Sim, lógico. Então você tem... qual o bônus? O bônus é se você consegue, de fato, o seu objetivo, que é, a médio prazo, recolocar o Vasco num caminho vitorioso, num primeiro momento, no Brasileirão, que seria a prioridade, e aí depois, buscando um título nas Copas, Sul-Americana, né, Copa do Brasil, e aí mais pra frente, buscando uma Libertadores. Esse seria o mundo dos sonhos. E o mundo, talvez, mais ajuizado pro Vasco. Agora, qual é o ônus? Qual o treinador que vai aguentar? Porque o torcedor não quer saber dessa porra, cara. O torcedor não quer saber disso. Não, mas aí eu acho que é questão se você de chega numa semifinal torcedor, de... Cara, eu acho o torcedor do Vasco... Assim, de verdade, eu acho o torcedor do Vasco muito menos chato que o torcedor do Fluminense. Não. Cara, o torcedor do Vasco, ele é passional como todo torcedor. Se o Renato entrega os pontos que entregou pro Vasco, a torcida do Vasco tá amando o Renato e o Renato não tá naquela má vontade igual tava no Fluminense. Entendeu? Faz sentido. A torcida do Fluminense tá um saco. Cara, a pontuação do Renato é um absurdo. O Renato colocou o Fluminense entre os 4 melhores do mundo. Então, se ele entrega isso pro Vasco, e não tô nem falando do Mundial que o Vasco não estaria lá, mas se ele entrega ali a 7ª posição do Brasileirão, se ele entrega, tipo, ganhando a maioria dos jogos, o torcedor do Vasco tá amando o Renato. E é isso que ele quer. Por isso que eu acho que essa combinação... Por exemplo, você sabe o quanto eu odeio o Vasco, Flamengo e Botafogo, eu quero que todos acabem. Eu não quero que o Renato faça com o Vasco. Você não quer o quê? Eu não quero que o Renato faça com o Vasco. Não vai fechar, entendeu? já falou. Não, exato, mas eu não queria, porque agora, eu acho que vai pontuar e vai fazer bem pro Vasco. Essa química vai funcionar. Não acredito nesse sucesso do Renato no Vasco, não, sinceramente, cara. Pela impaciência do Renato nos últimos trabalhos, especificamente no Fluminense. Só que assim, qual era a raiva dele que ele falava? Cara, eu tô ganhando, os caras todo mundo reclamando, batendo em mim. Isso não vai ter no Vasco, porque se ele ganhar... Não vai ter no Vasco. Não vai ter no Vasco. Mas é muito mais normal no Fluminense pedirem mais do que no Vasco hoje. É óbvio. Não, não tô falando que a torcida tá errada, certo? Tô falando que isso incomodava ele. A questão da comunicação, eu acho difícil chegar pra torcida do Vasco, tá há 20 anos assim, e falar, olha, a gente vai ter um time modesto. Eu acho que o Pedrinho, eu acho que é diferente do Bandeira. O Pedrinho tem um respaldo maior pra fazer isso. Mas o Bandeira fez, pô. Não, mas aí... O Bandeira foi muito contestado pela torcida. Exato, mas o Pedrinho tem mais moral pra isso. Tem o respeito de uma boa parte da galera. Mas aí tem um outro ponto.
Eu entendo o que o Fio tá falando em relação ao recado, que se o Vasco comunicasse melhor isso, a torcida... não é pra comunicar falando que o Vasco é pequeno, pelo amor de Deus. Mas comunicar, é porque é uma linha muito... Vamos lá, mas você tem que ter cuidado pra não parecer vamos lá, mas o medíocre. recado que o Pedrinho passa desde o ano passado primeiro, temos o top 8 do Brasil, ou seja... Ele aumenta... Se é top 8 do Brasil com aquele time, o Rayan ainda não tava voando... É errado isso. E o elenco hoje é melhor, concluímos que não é mais top 8, é top 7. Ele gera pressão e expectativa. E quando você vai ao mercado e busca o campeão da América e campeão brasileiro como Arthur Jorge, que busca até mesmo o... Que som do Galhardo, gente. Buscou o Leonardo Jardim. Busca o Leonardo Jardim. Então, assim, quando você dá esse recado, qualquer outro nome que vem agora vai sofrer uma pressão ainda maior do que já sofreria normalmente. Porque você já colocou na cabeça do torcedor... Você já colocou na cabeça do torcedor? Bom, se não vier o Arthur Jorge, vai vir alguém parecido. Só que não tem esses caras. Não tem. Simplesmente não tem. Ou vai vir um cara agora desconhecido, que a gente não sabe quem é. Ou vem o Roger Machado. O Anselmi. Vai vir um Anselmi da vida, que é desconhecido aqui no meio, que fez um trabalho. Acho que o Marcelo Gajardo não viria, não, cara? Não, ele falou que não quer, ele quer tirar um tempo. Porque o cara, assim, aí, por exemplo, vamos pegar aqui um time, o Flamengo. Se o Flamengo demitiu o Felipe Luiz, o Flamengo vai sondar. Vamos lá. Arthur Jorge. Primeiro, Arthur Jorge, eu acho que ele aceitaria. Vamos lá. Arthur Jorge, Leonardo Jardim. Mas o Flamengo vai botar. Então, mas quem? Um dos dois aceita. Jorge Jesus? Não, beleza, mas mas quem? Vai vir um maluco de fora que a gente não sabe aqui. Exatamente. Ainda. Então, assim, pro Vasco. Fez um puta trabalho no Galatasaray. E a gente tá aqui. Pro Vasco, em outro nível, seria alguém desconhecido, mas ainda assim numa prateleira abaixo do que viria pro Flamengo, viria pro Palmeiras, viria pra quem tá com... Eu acho que o Anselmi é um ótimo exemplo. Vai vir um Anselmi da vida. Que fez um bom trabalho no Porto, vai estar aqui, a galera não sabe direito, mas é um técnico promissor. Eu acho que é isso que vai vir o Vasco. Porque se não vier isso, aí vai ser a merda, vai ser a confusão. Porque aí vai vir o Mano Menezes, aí vai vir o Jair, aí a galera vai surtar. E aí é o caos. Pra administrar é mais fácil você entregar o desconhecido pra aceitação da torcida. Já vai ter aquela desconfiança, mas tem um trabalho bom. Só que o desconhecido é isso que é o problema. O desconhecido aparece um tapinto da vida, entendeu? O problema do desconhecido é que vai ter que se adaptar ao Brasil. O Vasco tá sem tempo. Esse Brasileirão começando agora é uma pica. A sequência, cara, de muita coisa. Cara, vamos lá. Eu olhei aqui, é Grêmio mesmo. É Palmeiras em São Januário. Fluminense. Cruzeiro fora. Fluminense no Maracanã. E o Grêmio fora. Cara, essa sequência aqui não é normal. O Palmeiras Palmeiras em São Januário, é o próximo jogo. Não é normal, não é nada normal falar que o Vasco não pontua aqui. Claro que vai pontuar, óbvio que vai pontuar, tá? Essa obviedade eu queria muito acreditar nela, falando cara. de cada jogo. Não sei se é óbvio não, que tô vai falando de pontuar, cada jogo. Não, eu acho que eu falei errado. Calma aí, vamos lá. Não é um absurdo falar que ele não ganha do Palmeiras. Não é um absurdo falar que não ganha do Palmeiras. Claro que não vai acontecer os 4. Não é um absurdo falar que não ganha do Fluminense. Não é um absurdo falar que o Vasco não entra como favorito em nenhum dos 4 jogos. Talvez o Fluminense, o fator clássicos era... Cara, mas o Vasco entra como favorito em pouquíssimos não, jogos. Mas o Vasco é Não, cara, mas desses 4... Chapecoense, Remo, Atlético Paranaense dentro de casa, pra mim o Vasco entra como favorito. No São Januário. Desses 4, talvez o que tenha... Desses 4, talvez o Fluminense, pelo recorte do que foi o último jogo, seja o que o torcedor do Vasco acredite mais. Exato. E porque é clássico também. Agora, assim, aí acontece uma merda, sei lá, pontua, ganha um jogo aí, desse daí, faz 4 pontos. De 12. A gente tá falando de o time vai por 5 pontos em 9 rodadas. Tudo ruim essa pontuação. É pouco. Então, assim, é um momento muito crítico do Vasco. É de urgência. E tem que ter muito cuidado nesses próximos jogos, pô. Não, Será assim... que o Vasco no ano passado, no momento que teve essa sequência, que Sim. achou que ia ser uma merda, foi isso que eu ia comentar. Vasco. Isso que eu ia comentar. Naquele momento que o Vasco tinha a sequência mais pesada, era acabou... Palmeiras também. Internacional. Cruzeiro, tinha uma sequenciazinha foda. O Vasco pontou pra caramba. O Vasco pontou pra caramba, mas é aquilo, né? Agora você tem um outro cenário, o Vasco sem técnico, o interino, né? O Lazzaroni lá. Tem que decidir. O mundo ideal era decidir logo pra agora, porque o Vasco tem 11 dias de trabalho, A decisão né? seria pra hoje. Eu acredito que o Renato seria o nome para ser anunciado, né? A decisão seria hoje. Enfim, Renato recusou. E, cara, assim, eu acredito que agora deve estar uma correria na sala presidencial de São Januário. Esse momento de 10 dias sem futebol oferecendo, eu tenho um técnico aqui. Que agora aparece também os parasitas. Valdemar. Então, a notícia que saiu é que o Roger foi o nome sondado, né? Se não fechasse com o Renato, seria o Roger. O Roger é um nome que tá toda hora no mercado. O Roger é um bom treinador. Eu acho um bom treinador também. Pontua. Mais do que o Diniz. Mas você tem uma aceitação maior com o Roger do que com o Renato? Tenho. Pô, Não sei, não.
Aí Acho que não. da torcida no geral o Renato seria maior. Tem aí gente- o- eu tô o Renato, trazendo- Renato rebaixou o Vasco gente, em 2008. Vocês estão esquecendo desse detalhe. Não, mas nem até você não 2008 faz pra cá tem diferença, não? muitos anos. Faz diferença, mas tem muitos anos. O Renato acho que até amadureceu muito de lá pra cá. Não, muito. Virou Como treinador. profissional. Não, mas na época ele era um técnico meio fanfarrão, se bem que ainda é. Ainda é, né? Esse é o Renato. Ele ganhou coisa importante de lá pra cá também. Mas eu vejo assim, o que me incomoda no Renato hoje, que eu acho que é um contrassenso hoje, nesse Vasco que a gente tá falando aqui,